Olá, eu que sou advogado há mais de 30 anos, com a militância ostensiva aqui na cidade de Sorocaba, eu indicaria para que você possa conhecer os meandros da advocacia, o livro O Advogado de Henri Robert, que é um escritor francês, que ele desvenda, ele demonstra o mundo da advocacia e, ao mesmo tempo, você vai ficar sabendo o que é a justiça, o que é ser advogado. Compre esse livro, você não irá se arrepender. Bem, amigos, aqui nos encontramos mais uma vez apresentando o programa O Veredito. Desta feita nós vamos discutir o que é advocacia pública, trazendo um advogado combativo, exemplo de advogado e de ética no meio jurídico, o Dr. Luciano Oliveira Delgado, advogado extremamente conhecido e reconhecido pelas suas posições. Hoje ele se encontra no cargo de Procurador-Geral Autárquico do SAI de Sorocaba, Conselheiro Fiscal da Empresa Pública Municipal URBS, Conselheiro Fiscal da Empresa Pública Tecnológica do Parque Tecnológico de Sorocaba, palestrante, autor de várias obras, de vários artigos sobre o ramo do direito autoral e da imagem do professor, que ele escreveu dentro da obra de Direito Trabalhista Previdenciário dos Trabalhadores do Ensino Privado, sobre a supervisão do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Luciano de Castilho, publicado pela LTR, que é uma das principais editoras de assuntos trabalhistas no país, de direito trabalhista. Além de autor colaborador da obra Estudos de Combate à Pirataria, em homenagem ao desembargador Luiz Fernando Gama Pellegrini, de propriedade, além de assuntos de propriedade imaterial. Dr. Luciano é um expert, é um advogado, como já disse aqui, volto a dizer, extremamente reconhecido e batalhador, corajoso. E para nós, Dr. Luciano, é uma imensa satisfação tê-lo aqui conosco. Se a gente fosse ler aqui o que o senhor já fez, os cursos, pós-graduação em Direito Processual Civil, inúmeros outros cursos que o Dr. Luciano possui, nós passaríamos o programa inteiro e nós não iríamos terminar. Então ficaremos nesse breve histórico que eu passei aqui para os senhores, meus caros telespectadores, que eu agradeço a sua audiência todas as segundas-feiras, às 21h30, pelo NET, aqui pela ITV, com esse povo simpático e juntamente conosco levando informações jurídicas a todos vocês. Doutor Luciano, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Vou lhe conceder alguns minutos, alguns segundos, se o senhor quiser, para fazer umas considerações iniciais e nós entraremos no tema propriamente dito. Bom, primeiramente agradeço o convite, cumprimento todas as pessoas que estão assistindo o programa. Como o senhor mesmo disse, um pouco exagerado aí no meu currículo, mas a questão da coragem, confesso que tive um certo receio, mas resolvi dar vazão a essa coragem que o senhor tanto falou, a partir do momento que fui convidado pela administração pública, na pessoa do atual prefeito Panunzio, para trabalhar com ele e colaborar na administração dele, sem nunca ter trabalhado com a advocacia pública. O senhor sabe, tenho um escritório, trabalho com direito privado, com propriedade intelectual e direito empresarial mais especificamente, mas resolvi aceitar esse desafio como uma forma de colaborar com a administração, poder fazer com que melhore a vida de toda uma coletividade, ter experiências no âmbito da administração pública e também aprender para depois praticar no meu escritório. Confesso que foi um desafio muito grande, compensador e recompensador. Então, podemos aí falar sobre a advocacia pública. Sou novato na advocacia pública, né?
E espero aí tirar as dúvidas que o senhor tenha nesse bate-papo que com certeza será agradável. Doutor Luciano, essa bravura indômita que eu traz aqui, que fez com que nós o trouxéssemos aqui ao nosso programa, está espelhado naquela bravura do bem, né? Isso que é o que nos move e que nos faz que sejamos amigos, como de fato somos, e um admirador seu, não somente eu, mas como todos os demais do escritório e inúmeras outras pessoas, outros advogados de entidades aí ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de Sorocaba, pelos serviços prestados. Então não se trata de nenhuma coisa assim superficial, é do coração mesmo. Isso aqui, o que nós dissemos a seu respeito, não representa nem um décimo daquilo que o senhor é. E esse fato de enfrentar a advocacia pública, de assumir um cargo, de trabalhar para a coletividade, como o senhor faz, já demonstra, porque não é todo mundo que tem coragem de enfrentar uma situação dessa e outra. O senhor está lá desde o início e permanece. Se o senhor não tivesse essa capacidade, esse conhecimento todo, o senhor não teria resistido, porque hoje o senhor é vidraça, na verdade. Né? Quem está na administração pública passa por isso. Mas enfim, nós Lindex, vamos... né? Lindex. E nós vamos... Aguenta bastante pedra. Exatamente. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para o público telespectador, porque muitas pessoas, né, e próprios colegas advogados que assistem ao nosso programa, né, que fizesse uma comparação entre uma empresa pública e uma privada, ao término de uma ação, já na fase de execução, porque na empresa privada acontece o seguinte: o senhor bem sabe que o cidadão perdeu a ação, vai para a execução, já faz um pedido para o Bacenjude, se ele não pagar, primeiro ele é intimado para fazer o pagamento, ele não faz o pagamento, através do Banco Central do Brasil procura-se valores na conta do cidadão para ser penhorado, e não acontecendo isso, aí vai penhorar bens de qualquer natureza. E com a administração pública, como que ocorre, o senhor explicando para o público telespectador, nessa fase de conhecimento? O cara ganhou a ação e fala, pô, não consegui receber. O que ele tem que fazer para receber? Bom, depois de vencido, rezar bastante, brincadeira. Depois de vencida essa guerra da fase cognitiva, depois de muitos percalços, recursos diversos, chegamos no momento em que, reconhecido aquele direito por uma sentença transitada em julgado, promove-se a ação de execução contra a Fazenda Pública, onde a administração pública vai ser intimada a se manifestar acerca de um cálculo apresentado pelo exequente, pelo vencedor da demanda. Se a administração pública concordar, requisita-se o pagamento por intermédio do juiz, o juiz oficia o Tribunal de Justiça, que expede-se um precatório. O precatório nada mais é que a forma de pagamento dos títulos executivos contra a Fazenda Pública. Se o precatório ele for protocolado até julho do corrente ano, a administração pública é obrigada a incluir no orçamento do próximo ano. Caso seja protocolado posterior a isso, entra no 2 anos depois. Temos a exceção dos RPVs, são as denominadas requisições de pequeno valor, que a ADCT, que é os atos de disposições constitucionais transitórias, traz lá as definições, caso os municípios não tenham, ou estados ou a União não tenha regulamentação. Define lá 30 salários mínimos, 40 salários mínimos, e se esse valor for, o valor do título executivo for menor, procede-se ao pagamento por RPV, uma requisição de pequeno valor, que é pago em meses. 60 dias, 90 dias. Bom, e em se tratando aqui de Sorocaba, na autarquia que o senhor presta serviço, o senhor pode dizer com segurança que ali tem sido cumprido rigorosamente os pagamentos dos precatórios. Sim, até onde eu sei, enquanto estava na prefeitura municipal, na secretaria, os precatórios estavam sendo depositados em dia. Até onde eu sei. Do SAI eu lhe afirmo.
Posso afirmar, estão todos em dia. Maravilha, isso é bom, né? E é bom para a municipalidade, porque afinal de contas esses valores, ele tem que ser cuidado com esse rigor, né, que o senhor está demonstrando aqui, porque o dinheiro não pertence ao SAAI, o dinheiro pertence à coletividade, né, doutor? Por isso que a Constituição ali no artigo 37 traz aqueles princípios que nós conhecemos, não é verdade? Que o senhor acabou afirmando aqui, por sinal, é uma forma afirmativa de fazer o cumprimento com o pagamento, né? Traçando assim um paralelo entre a advocacia pública e a advocacia privada, qual que lhe satisfaz mais, doutor? Que lhe satisfez ou que lhe satisfaz? Perguntinha difícil, né? Que as duas complementam? A advocacia num todo me satisfaz. Ambas têm os seus prós e contras, como tudo na vida. A advocacia, apesar de eu ser um cargo comissionado, eu vou falar da advocacia pública como se eu fosse um servidor concursado, efetivo. Existe a estabilidade né, do procurador municipal, ou seja, estadual, federal. Nós temos a estabilidade, a carga, a jornada de trabalho do procurador municipal hoje é de 4 horas, permite que você trabalhe fora. Isso é interessante. E já na advocacia pública tem também a questão burocrática, né? Eu tenho que estar sempre atinente à questão legal, ao princípio da legalidade, ao cumprimento dos prazos, às formalidades. Não que na advocacia privada eu não tenha isso, mas na advocacia privada eu consigo ter maior liberdade de atuação. A advocacia particular, devo o que tenho hoje a ela. Adoro fazer a advocacia particular, em que pese a instabilidade, que eu não tenho como se fosse um procurador municipal. Mas a advocacia particular, ela é extremamente fascinante. Eu tenho a possibilidade de captar mais clientes, angariar mais clientes, mas, de outro lado, eu tenho uma concorrência muito maior. Então, ambas são boas, a advocacia como um todo é excelente, a advocacia pública tem prós e contras, a advocacia privada tem prós e contras. Bom, de modo que o senhor tira de letra, com certeza, está tirando as duas. Mas uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse assim, em breves palavras, a dificuldade econômica do país, ela reflete na administração pública municipal, na administração pública estadual, ou o município é uma ilha dentro desse continente aqui chamado Brasil? Antes fosse uma ilha. Hoje eu entendo que até pode ser uma ilha onde tudo o que vem da União e do Estado é jogado aqui dentro, fica sob cargo da administração pública municipal. O problema todo é esse. No SUS, o sistema a universalização da saúde, ocorre isso. Os entes, eles são solidários. Todos têm que responder de acordo com as suas responsabilidades. Porém, tudo desemboca no município. A educação, mesma coisa. A educação hoje sofre muita pressão dos outros entes para assumir cada vez mais responsabilidades no município. De outro lado, o repasse de Estado e União não é proporcional, quando é proporcional, muitas das vezes sequer é repassado. Havendo uma crise econômica como que nós estamos vendo atualmente, a maior crise da história, segundo os maiores economistas, historiadores, há uma queda de receita devido à inadimplência dos tributos, devido à ausência de dinheiro circulando, as pessoas deixam de adquirir produtos, cai a receita de ICMS, a administração deixa de arrecadar também o seu repasse. A União acaba por não repassar valores de empréstimos efetuados pelo município, embora o município tenha capacidade
de capacidade de... Se não, é uma capacidade de pagar, de bom pagador, mas é que não me fugiu a palavra. Capacidade de endividamento, a administração, a União, ela trava esses repasses para que não aumente a dívida pública como um todo. Então, infelizmente, a maioria dos municípios, hoje, a grande maioria dos municípios, tanto que a grande maioria dos prefeitos não se reelegeram, sofre devido à crise nacional. Bom, muito bem esclarecido para todos nós, advogados ou não, público telespectador, enfim, agentes políticos ou não. Nós vamos para um breve intervalo e vamos retornar dentro de alguns minutos. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema, ouça. When I see you again. Hoje eu vou deixar tudo pra lá. Vivendo sonho em paz, não sei como é que se faz. Hoje eu vou, nem assim que se faz. Ipanema, Ipa. Bom, estamos aqui retornando com o programa O Veredito, né? Hoje recebendo a ilustre figura do Dr. Luciano Delgado, advogado militante, extremamente conhecido e reconhecido pela comunidade jurídica de Sorocaba. Hoje nós estamos falando sobre a advocacia pública e privada. Pois bem, Dr. Luciano, hoje nós sabemos que o senhor se encontra como procurador-geral autárquico do SAI. O procurador-geral, né, a gente sabe com toda certeza que não é aquele procurador-geral como que mandou prender o Cunha, né? Mas o senhor é um procurador-geral, o senhor tem um cargo ali né, extremamente importante. Sim. Efetivamente, o procurador-geral autárquico, o procurador-geral, qual a atribuição dele? Bom, dentro da estrutura do SAI, o procurador-geral autárquico, ele está abaixo do diretor-geral, auxiliando nas questões jurídicas, e possui, fora essa assessoria esse auxílio ao diretor-geral, ele tem toda uma estrutura jurídica por baixo dele, que tem lá o departamento contencioso, que trata das lides, por exemplo, ligações de água com pedidos liminares, declarações de inexigibilidade, ações de desapropriação, onde a área que é de interesse público, de interesse da administração, ações para que seja constituída uma faixa de servidão onde passam as redes de esgoto, as redes de drenagem, as redes de água. Então, é esse departamento contencioso que cuida disso. Tem também o departamento de execuções fiscais e administrativo, que trata daí tão somente de execuções fiscais. E também da questão administrativa da Procuradoria-Geral. E também embaixo do procurador, embaixo disso, nós temos um setor de protocolo, que cuida de todo o protocolo da autarquia, e também um setor de dívida ativa, que trabalha com as questões de dívida ativa. Ah, pois não. Mas foi bom o senhor tocar nesse tema da parte do embate, né, do processo administrativo, e falando da execução propriamente dito, quando o SAAI ele propõe ação de cobrança, né, quando inadimplente. A inadimplência aqui em Sorocaba, existem muitas ações propostas pelo SAAI e também respondida pelo SAAI, doutor Luciano? Existem muitas ações. Eu não sei te precisar o número exato, mas execuções fiscais, nós temos atualmente uma base de 20 a 30 mil execuções fiscais. Muito, hein? Agora, de demandas contra o SAI, de naturezas diversas, eu não tenho esse número, não. Mas é bastante. Bom, mas o SAI ele é bom de negócio. Já foi mais litigioso. Hoje, alguns dizem que a partir do momento que eu entrei lá, eu almejo resolver as questões administrativamente.
O senhor sempre foi a favor da conciliação, né, doutor? Isso. Então, hoje falando, olha que tema interessante, execução do SAAI. Você está sendo executado pelo SAAI, está tendo uma dívida lá com o SAAI. A possibilidade de ser feito um acordo, o cidadão ele pode comparecer ali até o SAAI, ou somente no processo, o senhor poderia falar isso para o público? Não, a pessoa, um cidadão que esteja com uma execução fiscal ou com débito, ele pode se dirigir ao SAAI, lá, ou a uma das casas do cidadão, vai lá, nós temos parcelamento, faz o parcelamento, não há a questão de isenção de multas, da questão de juros, até porque demanda a autorização legislativa para isso, mas o parcelamento da dívida nós podemos fazer sem problema nenhum. Poxa, quer dizer que não paga, então, quem não quiser, ou se estiver desempregado, numa situação muito difícil. Né, e mesmo nesses casos onde está com situação difícil, temos um parcelamento um pouco mais estendido, de número de parcelas, e criamos agora, nesse ano, a tarifa social, que é a tarifa que, para as pessoas de baixa renda, que tem um consumo até 10 metros cúbicos, e aí a tarifa ela é bem mais reduzida. Então, hoje nós temos assim, queremos que o cidadão seja um parceiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Puxa vida. E o senhor tem observado, o Ministério Público tem perturbado muito lá o SAAI ou não está tudo tranquilo lá? Porque não, os agentes políticos aí passando apertado com a relação do SAAI com o Ministério Público é excelente. Excelente. Eu não tenho que reclamar de nenhum procurador, de nenhum promotor. Sempre que precisei, eles estavam à disposição. Todos os TACs que temos de ajustamento de conduta que nós celebramos, estamos cumprindo. Estamos agora no final, próximos de cumprir a despoluição do Rio Sorocaba com o término da obra do coletor Tronco Pirajibu. O Rio Sorocaba vai estar 100% despoluído. Contando também que, com a inauguração da ET Aparecidinha, Sorocaba tem capacidade instalada de tratamento de esgoto de 100%. Sempre lembrando que, até se eu estiver errado, eu aviso depois o senhor corrige. Mas até 2000 e alguma coisa, Sorocaba não detinha nenhuma estação de tratamento de esgoto. E hoje nós temos, salvo engano, 9, com a capacidade de tratamento de 100% de esgoto na cidade de Sorocaba. Então o SAAI, muitas pessoas falavam assim para mim, você vai para o SAAI, mas você é maluco. Por alguns erros históricos que teve lá mesmo. Mas quando cheguei lá me surpreendi. É uma autarquia extremamente organizada, com pessoas que trabalham lá de forma excepcional. É exemplo no Brasil inteiro, inclusive de tecnologia, de tratamento. Então, para mim foi um orgulho enorme trabalhar no SAAI. Eu sempre gostei de lá, gosto muito de lá. É uma pena que eu não seja concursado. Doutor Luciano, mas veja bem, o trabalho desenvolvido, a situação que o senhor recebeu o SAAI, hoje como se encontra, conforme colocado aqui, porque o que o senhor fala eu assino embaixo, porque o senhor nunca foi uma pessoa de falar algo que não fosse verdadeiro, o senhor abomina a mentira. E eu vejo na sua figura, a figura do administrador que todo prefeito gostaria de ter a seu lado, desde que ele seja um prefeito honesto, né? E eu fico extremamente feliz, porque eu tenho ouvido de vários colegas realmente que se dirigem até o SAAI para tentar uma composição e volta extremamente feliz, falando que o senhor respeita as prerrogativas do advogado, o SAAI respeita, os procuradores tratam bem as pessoas, os advogados, diferente de alguns outros setores da administração pública de uma forma geral. Então, doutor Luciano, eu fico aqui extremamente feliz e vejo que o senhor, como um advogado privado, né, da advocacia, que veio da advocacia privada para a administração pública e pode retornar ou não,
mas um advogado civilista, trabalhando numa área aí extremamente meio complicada, que é direito autoral e conexos, direito do entretenimento, direito administrativo, enfim. Como o senhor já tinha essa especialização na área do direito administrativo, isso não te ajudou na advocacia pública, doutor? Não, na verdade eu não era especialista no direito administrativo. Mas atuava na área. Atuava, estudava, mas era mais uma questão teórica que prática. A partir do momento que eu adentrei a administração, eu pude ver como que é na prática. E lógico que me ajudou muito o que eu havia estudado. Mas antes mesmo assim, a minha paixão eram os direitos, continuam sendo os direitos autorais, a propriedade intelectual. Mas o direito administrativo conquistou um espaço muito importante no meu coração. Tanto é verdade que o senhor foi participar de uma obra, né, sobre a coordenação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, Dr. José Luciano de Castilho Pereira, na qual o senhor escreve um capítulo, né, dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores no ensino privado. Não é isso, doutor? Sim. Né? O senhor gostaria de falar alguma coisa? Esse é um livro, uma obra que eu participei, da Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Ensinos em Estabelecimentos Privados. Hoje, inclusive, foi capitaneada pelo ministro e também pela professora que agora, me fugiu o nome, mas ela assumiu como ministra do TST também. Uma empregada doméstica, ela era cortadora de cana, empregada doméstica e acabou agora, há 2 anos, foi a primeira empregada doméstica a assumir o cargo de ministra do TST. Me fugiu o nome, mas se as pessoas procurarem na internet vão encontrar. Se lembrar no decorrer um pouquinho mais para frente, eu falo. E é a respeito do trabalho autoral, intelectual do professor no que nós chamamos de ensinos à distância. Foi como que eu vou trabalhar a figura da proteção àquela obra intelectual nos ensinos à distância. A retribuição pecuniária ela vai ser igual à concedida a um professor que trabalha de forma presencial. Por outro lado, até porque para a instituição de ensino é muito mais vantajoso. Eu pago o professor para fazer o trabalho e replico para o Brasil inteiro. É justo eu pagar o mesmo que se fosse uma aula presencial? Eu não teria que pagar de uma forma proporcional à quantidade de pessoas que estão sendo atingidas. Então, isso é uma questão que é muito discutida. A autorização dada para que se grave aquela aula, ela possui a autorização de se reproduzir para outras instituições de ensino? Eu preciso da autorização do professor? A gente discute tudo isso. Nossa, é uma questão relacionada ao direito de imagem propriamente dito. Isso. Mas, doutor Luciano, aqui nós somos, o tempo é o nosso pior inimigo. E já chegando ao final, porque quando a gente recebe uma pessoa tão agradável, com tanto conhecimento, como é o seu caso, o tempo voa, né? Então eu vou passar para o senhor fazer as suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui, porque é uma presença ilustre, com uma palestra ilustre. Isso aqui é uma palestra, não é uma entrevista. O senhor deu uma aula para todos nós, como já era esperado. O senhor tem a palavra, doutor. Bom, eu novamente agradeço. Novamente, o senhor aí exagerando nos adjetivos da minha pessoa, mas agradeço muito. É sempre um prazer enorme. Foram 2 convites anteriores que infelizmente eu não pude participar. Peço até desculpas aqui publicamente, mas sempre que o senhor precisar, o senhor sabe que pode contar comigo. É uma amizade que a gente tem aí há muitos anos e que com certeza perdurará por mais alguns. Pô, doutor José, eu fico encantado, né, com essa sua exposição.
E agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço ao público telespectador, meu caro assinante, a razão do nosso programa, O Veredito, porque afinal, quem dará o veredito é você. Nosso muito obrigado.